Cuidando de você. Como a tecnologia tem influenciado a sua vida, a medicina e os tratamentos, como que ela tem influenciado? Eu sou Sérgio Bruni, sou especializado em neurociência e a gente vai falar muito sobre a tecnologia, a tecnologia na saúde e o futuro da medicina. E hoje eu também estou aqui no terceiro episódio, que a gente já fez 2 com a doutora Débora Terribili, e a gente vai falar muito sobre isso, até porque ela é cofundadora de uma empresa de tecnologia, uma health tech, a Lite, e vai ser um papo super legal. Não deixa de seguir os outros episódios, de ouvir os outros episódios. A gente falou de insônia e emagrecimento, a gente falou do sono, como que impacta no atleta, como que impacta na sua vida. Então, alimentação, como que você consegue ter uma alimentação mais adequada para você aumentar a sua performance. Não deixa de ver esses 2 episódios. Episódios curtos de 20 e poucos minutos que você vai poder aprender muito. Débora, seja muito bem-vinda de novo. Sensacional. Os 2 episódios eu achei espetacular. Obrigado. E esse aqui vai ser melhor ainda, porque agora você vai dar o seu show aqui, hein? Eu sou um fanático por tecnologia. Eu já fico me medindo aqui, eu adoro medir, eu sou meio data-driven, assim, então eu gosto dos dados, eu olhar, e na verdade eu não sou tão nóia no sentido de, se eu não dei, mas me traz uma referência. Sim. E é sempre bom quando a gente tem uma referência. Legal. Então e você inclusive vai atrás de boas referências, boas bibliografias. Eu sempre falo que pessoas com com conhecimento e boas informações, elas tendem a tomar melhores decisões. Então, se de repente muitas coisas não estão acontecendo na sua vida, quem são as pessoas que estão ao seu redor? Que tipo de conteúdo você está nas redes sociais? O que você está consumindo? Vai atrás de boas informações, pode mudar muito a sua vida. Legal, muito bom. Obrigada por estar aqui de novo, Sérgio. Sendo muito bacana aí compartilhar. Eu acho que ela está cansada da gente aqui. Imagina. Já, hein? Não, pode me chamar todo dia que o papo está delicioso. Bom, eu sou a Débora, eu sou médica do esporte, tenho pós-graduação em nutrologia, sou head de saúde da Lite, né? Uma health tech focada em reeducação alimentar e mudança de estilo de vida. E sou triatleta amadora e a minha nova paixão é justamente inovação, trabalhar com tecnologia, usar tecnologia para trazer mais saúde, bem-estar, qualidade de vida aí para a população como um todo. Vamos lá, então assim, como que o acesso à informação, hoje a gente tem visto, né, e se você for olhar a saúde para o caminho que ela está indo, ela já está entrando num colapso importante. Se olha, pela primeira vez a gente teve os 3 pilares aí, hospitais, operadoras, né, todos se juntando para tentar ver, porque de fato o custo está muito alto. Porque a gente veio de uma medicina, e aqui não estou culpando, não é culpa dos médicos, nada. Era uma medicina que tô com dor, eu vou atrás da dor e vou resolver a dor. Mas só que pouco foi olhado os efeitos colaterais e pouco foi olhado como a gente consegue então prevenir essas dores que eu estou tendo. E hoje, com acesso à informação, com todas essas possibilidades, isso veio muito à tona. Sim. Então já surgiram agora diversos que antigamente era é o hippiezinho, aquele cara que não sei o quê, que faz essas medicinas. Não, já estamos vendo que também outros tipos de medicinas, as holísticas, outros tipos de tratamentos, muitas vezes são tão eficazes quanto. Então, o que hoje você pensa nessa situação de, quando a gente fala acesso à informação, na qualidade da saúde preventiva hoje? Sim, é bem legal esse ponto, eu gosto de falar bastante sobre isso, porque a gente vem de uma medicina, né, e eu digo isso como médica, muito reativa, né? É uma medicina não baseada no indivíduo, né, não baseada na pessoa, não baseada na saúde, mas baseada na doença. Então a gente sempre leva esse choque. Eu lembro desse choque que eu tive ao entrar na faculdade, que eu esperava que a gente fosse ter uma visão sobre o ser humano, sobre a saúde dele, e aí a gente é bombardeado com uma série de doenças, particularidades de cada doença, e o indivíduo fica perdido ali no meio daquilo ali. Por isso que você queria também tantos especialistas, exatamente, né? Então hoje, né, o que a gente viu? Que esse modelo é insustentável, baseado totalmente na doença, né? Esperar o paciente chegar naquele ponto em que ele vai precisar de uma intervenção que vai ser mais cara, né, e não vai ser tão efetiva do ponto de vista tanto de qualidade de vida como desfecho, não está funcionando. Né? Essa visão fragmentada da saúde também não está funcionando. Então, a gente procurar os especialistas, às vezes abrir o caderninho ali, escolher um especialista que a gente quer procurar, e essas pessoas, né, esses profissionais não se comunicarem entre si, também não está funcionando. Então, a medicina do futuro, né, o que eu acho que o acesso à informação também favorece isso, favorece com que tanto os profissionais quanto os pacientes comecem a focar no indivíduo.
né? E não na doença em si. Então, eu acredito que a medicina do futuro é uma medicina focada no indivíduo, é uma medicina que deixa de ser reativa, mas passa a ser preventiva, focada muito mais nos hábitos de vida, né, nos fatores de risco, né, em promover uma saúde prévia, né, e não chegar ao ponto da doença. É uma medicina mais preditiva, ou seja, que eu consiga identificar esses aspectos previamente, né, intervir sobre eles antes que eles estejam inclusive fazendo, teve casos da né? Angelina Jolie, de pessoas que já fizeram determinado procedimento, sabendo que de repente ela teria um câncer daqui a 20 anos, ela já tomou a decisão hoje. Exatamente, e aí entra outro ponto que é a personalização, né? Então hoje a gente sempre trabalhou na medicina baseada em evidência, e ela é o padrão ouro, né? Então tudo aquilo que tem evidência científica, mas a gente sabe que tem muitas falhas a medicina baseada em evidência, né? Quando a gente vai ver os artigos científicos, eles são produzidos geralmente com pessoas menores de 65 anos, brancas, americanas. Isso representa o quê? 1% da população. Então, não tem uma representatividade do que seria a comunidade, a população como um todo, né? Ainda mais no Brasil, que 55% da população é parda ou negra. Exatamente. Então, assim, a gente tem como garantir que aquele resultado daquele estudo que foi feito ali, né, com aquela população, se aplica à nossa população? Então, a gente não tem como saber. Então, a gente precisa partir para uma medicina mais personalizada, muitas vezes baseada em evidências da vida real, e não necessariamente em estudos clínicos, né? Então, e também um dos pontos que hoje a nossa medicina falha muito, e você que gosta de devices, eu também sou apaixonada por wearables, é justamente tirar a medicina dessa questão episódica, né? Então, hoje você vai na consulta, o médico te vê, te avalia, ele olha seus exames, faz seu exame físico, né? Tira sua história e tudo mais. E aí, a partir daquelas informações, ele vai tirar um retrato da sua vida. A partir daquele retrato, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai dar uma conduta. Mas será que aquela foto daquele momento te representa mesmo? A nossa vida é um filme, né? Não é uma foto. E os outros 365 dias do ano? Alguém tá vendo? Não. Então, assim, eu acho que a medicina do futuro é essa janela que se abre pra gente acompanhar o paciente diariamente. Ver o que realmente está acontecendo, ver esse filme, né? E aí acho que entra a questão dos devices, dos wearables, enfim, que trazem essas informações cotidianamente. E aqui eu quero até desmistificar aqui pra você que fala, mas a minha genética não é dessa forma, porque eu sou assim, coitadinho de mim. Muito pelo contrário. Quando a gente falava de genética, talvez eu até concorde com você, mas hoje a gente já tem também, inclusive, nessas medicinas mais atuais, a epigenética. Sim. Ela está acima da genética. Então, você pode até ter predisposições. Então, por exemplo, eu sou de uma família de pessoas obesas, então num ambiente obesogênico. Legal. Eu tenho a predisposição em ser obeso. Se eu vou ser obeso ou não, quem vai definir sou eu, o ambiente e o meu estilo de vida. A mesma coisa para o câncer, alguns cânceres quando são genéticos. Então você traz o câncer e fala assim, eu vou ter câncer. Quem vai definir se eu vou ter câncer ou não sou eu. Então a gente está vendo que ao longo da vida, hoje a genética ela chega a ter um impacto de mais ou menos 15% de fato do indivíduo. Então você fala assim, não é minha genética, você pode ter até mais dificuldade em determinada coisa, mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Então talvez você esteja no estado que você está hoje, você está assim, você não é assim. Você consegue modificar isso. Se você modificar o seu estilo de vida, se você modificar o seu ambiente, tudo isso vai influenciar na sua genética. Sim. Na sua predisposição. Basicamente a predisposição, que é o que a gente chama na epigenética, da metilação. Quando você fala da metilação, é você ligar. Imagina você ligar e desligar o interruptor da luz da sua casa. Então imagina que é a luz do câncer, é a luz do obeso, você liga e desliga essa predisposição. Então se eu hoje, e eu fico muito feliz por isso, porque eu sou de uma família de pessoas com câncer, e eu fico às vezes até bem emocionado, porque eu perdi bastante gente com câncer, mas o meu médico, ele falou, você sabia que você pode ser a pessoa primeira da sua geração a quebrar esse elo? E talvez a partir de você começar a desenvolver, porque cada vez vai de mim, depois para minha filha, tudo. Se a gente seguir esse padrão, vai chegar um ponto que a nossa genética não vai ter mais esse peso tão grande de câncer. Então olha o quão maravilhoso é o ser humano, a medicina, e quando a gente começa a ser baseado em dados, no nosso estilo de vida, entender o que está acontecendo isso, e você é protagonista agora, não é só a medicina olhar para o paciente. Não. Então agora é o paciente, a gente tem dados. Não, é você ser o protagonista e você também questionar o seu médico. Sim. Hoje eu chego, por exemplo, eu fui falar em alguns médicos, eu fui visitar o ano passado, fui falar sobre, por exemplo, canabidiol, sobre CBD. Uhum.
Isso aí não funciona. Eu simplesmente ouvi mais 10 minutos e falei, olha, desculpa, eu recebi uma ligação agora, tô com um compromisso, eu preciso levantar. Eu vou embora. Não perco meu tempo com uma pessoa que não tá aberta. Tá aberta a novas estratégias. Porque, cara, talvez para mim não funcione, mas eu conversei com pessoas que o CBD, por exemplo, até teve um médico que eu entrevistei aqui, que é o Dr. Roberto Beck, inclusive. Sim, e ele falou, cara, eu tô dando CBD para minha mãe hoje que teve... não lembro se foi ela, esclerose lateral amiotrófica, ou se ela teve algum trauma e ela tá com dificuldade de se mexer. Ele falou, por conta do CBD, minha mãe hoje, que ama beber, ela sozinha consegue segurar um copo e tomar. Você tá trazendo qualidade de vida pra pessoa ou não? Sim. Uma pessoa que não se mexe. Exatamente. Com um CBD. Talvez para mim não funcione. Por isso que a gente fala de bioindividualidade. Cuidado com essas pessoas, que nem ela trouxe aqui, de você ficar olhando muitas vezes a rede social e olhando determinadas pessoas que muitas vezes não estão vindo com informações de qualidade e estão te trazendo o que funcionou talvez para ela e você não sabe o que ela fez no filme dela, você só viu a fotografia, porque a gente hoje só olha a fotografia e julga a fotografia. Sim. E a gente está se transformando em pessoas julgadoras ou que pré-julga os outros e nós mesmos por uma fotografia. Cadê o filme que está sendo olhado? Cadê o seu estilo de vida? Cadê o dia a dia da sua vida? Então isso também vai influenciar muito na atuação que você vai ter com o seu médico. Você pode pegar na internet, buscar um monte de informação. Hoje você tem o PubMed, por exemplo, que tem milhões de artigos científicos publicados. Eu quero saber o que é tal doença, eu quero saber o que faz isso, você lê aquele assunto, você vai no médico e fala, agora eu vou num especialista para me aprofundar ainda mais no meu assunto. Olha que conversa bacana você pode ter com o médico, né? Ele vai conseguir explicar melhor, entender, né? E você também entender. E não é só, senão você vira um macaco, né? Que assim, faz isso, aí você vai lá e faz. Você nem sabe por que você tá fazendo. Não, e hoje em dia, assim, né? Por isso que eu gosto muito de falar de tecnologia em saúde, porque a tecnologia, ela vem para ajudar o paciente e o profissional. Né? Se a gente for pensar na década de 50, o conhecimento médico dobrava a cada 50 anos. Nossa. Se a gente for pensar nos últimos 2 anos, de 2020 para cá, o conhecimento médico chega, de 2022 para cá, o conhecimento médico chega a dobrar a cada 2 meses e meio. Ou seja, como é que um profissional consegue se manter atualizado? Ele não tem como, né? Então a gente precisa que a tecnologia venha para ajudar esse profissional a tomar as melhores decisões, né? Então, assim, mesmo que você seja um super especialista, para se você se manter atualizado na sua área, tem um estudo que mostra que você deveria estudar em torno de 167 horas semanais para se manter atualizado na sua área. Ou seja, se a gente não trouxer esse respaldo, né? Se a gente não trouxer essa capacidade de análise de dados para o nosso profissional, né? Não tem como ele cuidar de todo mundo da maneira mais efetiva possível. Né? Então, acho que a tecnologia, a medicina, ela vem nesse sentido. A medicina, a saúde digital, ela vem nesse sentido. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que saúde digital é só telemedicina e tudo mais. Não. A saúde digital é justamente pegar o dado, né? Coletar esse dado da melhor forma possível, estruturar esse dado. Transformar em informação. Exato. Tanto para o profissional, para que ele possa te dar as melhores possibilidades. Você, com esse conhecimento, consiga tomar suas decisões. Então, eu vejo muito mais, e a gente trabalha na LIT muito isso, a gente fala que a gente é o copiloto do paciente, né? O copiloto da sua saúde. Por quê? A gente coleta dados o tempo todo, a gente analisa esses dados, a gente traz insights e a gente compartilha a decisão com você, né? E de maneira personalizada, tentando buscar qual que é a melhor estratégia para você e não para a população. Não, e o resultado da pessoa no final melhora, porque a partir do momento, e isso já é comprovado, inclusive, quando você conscientiza a pessoa da situação dela e mostra para ela por A mais B e um plano de ação daquilo que ela tem que fazer, e você, como uma estrutura, dando suporte para ela, sendo esse copiloto, a probabilidade de sucesso dela é muito maior. Então, você está tendo informação, você está tendo suporte daquele profissional, tecnologia para você poder olhar os seus dados em tempo real e ainda falando, o que eu preciso fazer então daqui para frente? A epigenética, muitas vezes quando você faz o exame epigenético, ele já fala, é interessante você fazer isso de acordo com o gene que de repente você quer analisar. Falou, né? 90% do que está envolvido, né, na saúde da pessoa, de qualquer paciente, são fatores que estão além do quadro clínico atual dele. Então, que a gente fala de determinante social, né, o ambiente que ele está, né, a questão da mudança dos hábitos de vida. Então, são questões que estão, por isso que a gente fala que a consulta, né, médica e tal, no modelo atual, ela é um pequeno ponto, né, da jornada de cuidado. Ela tem que ser, a gente tem que fazer esse cuidado contínuo, que a gente prega muito, justamente para que a gente consiga entender todos esses fatores que estão envolvidos nesses outros momentos, né, e poder atuar sobre eles e dar as respostas e dar as estratégias para que o paciente tome as suas decisões. Isso é muito mais assertivo, exato. E aí traz aí a autorresponsabilidade. Então você não vai, agora, no mundo de hoje,
meu querido e minha querida. Você não vai jogar nas costas do outro, é responsabilidade do meu médico. Não, a responsabilidade é sua também, porque você tem acesso às informações e de uma forma muito mais acessível do ponto de vista de comunicação. Então a informação agora é mais fácil de você entender. Não é que nem aquele juridiquês do advogado que os caras ficam falando que você não entende nada, e da mesma coisa do médico. Ele vem, não, porque o triptofano que falou da ferritina que veio. Não, você vai conseguir ter uma análise muito mais clara para você. E aí agora a gente vai entrar na questão do dado. Como que funciona então essa questão da inteligência artificial, machine learning, para essas questões de tomada de decisão na medicina? Bom, a gente estava falando sobre a estrutura do dado, né? Então, a medicina sempre foi caracterizada por uma grande quantidade de dados. Isso. Né? Mas sempre dado desorganizado, né? Então, prontuário físico e tudo mais, isso fazia com que a avaliação desses dados, a estruturação deles, se tornasse muito onerosa, demorasse muito tempo e os resultados demorassem muito para sair. Exato. Então, assim, a gente partiu ali, né? Acho que essa mudança, essa revolução começou a ocorrer ali quando a gente começou a pensar nessa estruturação de dados, porque o que gera inteligência, né? O que gera justamente esses insights é você pegar esse dado em grande quantidade, você trazer para um mecanismo em que analise esses dados e que gere justamente essa inteligência. Perfeito. Né? Então, hoje, a gente sempre fala que antes de substituir o profissional, que às vezes é um medo que tem, ou de o paciente ficar com medo de ele ser, de certa forma, gerenciado por uma máquina, a gente está trabalhando muito mais do ponto de vista de estrutura, né? Na estrutura da coleta de dado, na estrutura da análise desse dado, né? Então, hoje, os algoritmos, eles prezam muito por isso, nessa junção, nessa informação, né, que é coletada de diversas formas, então, tanto em dado clínico, quanto dado laboratorial, quanto dado de wearable, né? A gente vai reconhecer padrões, né, e fazer essas determinações que são probabilísticas, muitas vezes. Então, você consegue predizer para você, de forma personalizada, o que seria mais factível de ser feito na sua vida, ou de maneira populacional mesmo, né? Pegando extratos da população, então, por exemplo, a população de diabéticos, né? A população de hipertensos, e a partir daí você traçar algumas condutas. Então, assim, a inteligência artificial, ela é como se ela reduzisse esse intervalo que a gente, às vezes, demorava ali 20, 30 anos para ver um desfecho clínico, né? De uma população. Hoje a gente consegue, com intervalos curtos, menores de tempo, conseguir fazer essas relações. E olha que interessante, eu sou uma pessoa que eu tenho muita pinta, né? Muita. Eu já tirei umas 8, 10 pintas. Eu fui num sistema que você faz o escaneamento do meu corpo e uma inteligência artificial, ela tem um termômetro onde ela pega a pinta e a máquina vai dizer qual a probabilidade de ser um melanoma, alguma coisa assim. E aí, se de fato for mais provável, porque pegaram o quê? É como a doutora está falando. Então, imagina pegar 20 milhões de imagens, vai chegar um ponto que, cara, de 20 milhões de imagens vão ter várias idênticas, não sei o que essa probabilidade é 10%. Então, vai ser 10% e essa é 90%. Então, essa tem 90%, o que eu faço? Retiro a pinta, vou levar para uma biópsia. E aí, é biópsia? Isso. É biópsia. Você faz a biópsia e leva para uma análise. Levo para a biópsia para analisar, para ver se de fato aquilo. Aí você joga na máquina, deu ok, não deu, o que era, o que não era. Então, assim, a máquina hoje ajuda o médico, ao invés de ele ficar olhando muitas vezes, ou não é, ou ele fala, vamos cortar, não. Triagem. Exato. Então, olha que interessante, e isso, o escaneamento, passa a máquina muito mais rápido do que de repente vai ter que olhar uma por uma, ele pega, põe um microscópio lá para aumentar, para ele enxergar. Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de a saúde digital, né? Ela vem isso só da pinta eu tô falando. Exatamente. Imagina um câncer, imagina várias outras coisas, né? O que a gente está falando de saúde digital é o quê? Acesso, né? Exato. Então, se você coloca... A gente não tem especialista para todo mundo, a gente não tem dermatologista para todo mundo, né? Então, se você for pegar na Austrália, eles usam muito esse tipo de você pega software. A maquininha, coloca aqui, tira a foto aqui, ela vai te dar a resposta. Exatamente. E pela resposta você já fala, opa, preciso tirar isso aqui, eu não preciso tirar. Exatamente. Você se torna protagonista da sua vida. Então assim, lugares que você não tem acesso, né? Então você trazer um software desse muda justamente o acesso à população, né? Então a gente diminui a desigualdade, né? Exato. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, né? Você vê que se você mora em São Paulo, você tem acesso a tudo. Se você está no interior do Maranhão, você não vai ter acesso. E 54% dos médicos estão na região sudeste do Brasil. Então você, por exemplo, através da telemedicina ou através de outras ferramentas de saúde digital, você levar esse especialista para
para esses lugares, né, realmente muda. E a questão de custo, né? Então, você levar profissionais, levar essa tecnologia para outros lugares, às vezes é muito custoso. Você simplesmente levar um equipamento de telemedicina, garantir um sinal adequado, né, de transmissão, vai reduzir muito ali o custo, né, para aquela população como um todo. Então, acho que a saúde digital, ela vem nesses 3 pilares, né? Acesso, redução de desigualdade e redução de custo, né? E isso vai gerar uma equidade maior uma acessibilidade muito maior, sistema. exato. E aí, qual a importância, então, ou qual é o papel da telemedicina no acesso à saúde também? Então, acho que assim... Tá tudo meio que interligado, né? Tá tudo meio que interligado. Então, acho que a telemedicina é algo que a gente, né... algumas pessoas do meio médico têm lutado já isso desde do começo dos anos 2000. Desculpa, ali. eu não vou citar o nome. Eu saí da minha ex-psicóloga, porque quando eu falei de telemedicina, o meu aplicativo que eu tava desenvolvendo tinha, ela falou, isso eu nunca vou usar, essa porcaria que você tá fazendo. Na hora que ela falou isso, eu falei, cara, não é a psicóloga que eu tenho que trabalhar mais. E a mulher era um gênio, eu adorava ela, mas eu falei... Tá muito fechada para muita coisa, não dá. Eu falei, então esquece. Então, assim, há muito tempo se tenta, né? Tentava-se, enfim, até a própria categoria médica às vezes era contra, tinha um pouco de medo, receio, mas aí a pandemia, né, o Covid-19 veio mostrar que não tinha outra forma, e a partir daí a gente viu que realmente hoje, né, o acesso, a redução de custo é significativa, né? Então, por exemplo, dentro da Lite, a gente só faz consulta por telemedicina com os resultados excelentes, né? Então, a gente tem outras formas de trazer esse acesso, e eu acho que um dos maiores papéis da telemedicina é justamente essa questão da regionalização, você levar para qualquer lugar. A questão da especialização, porque essas diferenças, elas ocorrem muitas vezes entre outros estados, entre outras regiões, mas às vezes até dentro de São Paulo, por exemplo, numa periferia, que o médico não chega. Então, por exemplo, durante a pandemia da Covid, a mortalidade chegava a variar em 100% de uma UTI para outra. Então, tinha UTI que quase ninguém morria, tinha UTI que 100% das pessoas que entravam lá morriam, né? Então, isso por quê? Falta de especialização do corpo clínico, né? Falta de acesso à educação. E a partir do momento em que, por exemplo, você conseguiu trazer essa educação através da telemedicina para aqueles médicos que estavam naquele lugar, a mortalidade reduziu, né? Olha então, só. A gente tem várias experiências, por exemplo, oncológicas, né? Então, por exemplo, você pega um centro oncológico de uma cidade, né, pequena, você não vai ter um oncologista especializado em mama, um oncologista especializado em câncer de próstata e tudo mais. Você vai ter um oncologista geral. Exato. E aí, se você traz o especialista, por exemplo, para fazer uma interconsulta ali, né, você vai melhorar muito mais a conduta e o desfecho daquele paciente. Então, a telemedicina, ela traz essas vantagens tanto para o paciente, né, porque traz maior acesso, traz essas vantagens para o profissional, que muitas vezes se sente mais resguardado, né, com esse apoio técnico, e reduz custo, né? Então, entra nessas 3 esferas. E acho que hoje em dia ninguém imagina mais, né? Eu, por exemplo, não vejo minha psicóloga, que eu adoro tanto, há não sei quanto tempo, porque realmente eu só faço consulta via telemedicina. Não, e quem mora em São Paulo, todo esse deslocamento, tudo, putz, te ajuda demais, assim. Sim. É muito, tá louco, é life change, muda a vida, né? A importância dos wearables e os data tracking, né? Ou então um traqueamento dos dados para monitoramento da saúde. Eu já li alguns dados, né? Inclusive de todos esses, que hoje mais ou menos ele está entre 75, 80, tem alguns até dependendo dos dados, 80 alguma coisa por cento de acuracidade. Mas o que na sua visão, qual que é a importância deles? Bom, essa questão realmente da acurácia, né, enfim, da efetividade desses métodos, assim, acho que varia muito de um para o outro, né? Exato. Então a gente depende muito querendo ou não, a gente precisa de algumas regulações, né, para saber a efetividade deles. Existem algumas coisas que realmente são muito game changers, assim, né? Eu acho que, por exemplo, a aferição de ritmo cardíaco em alguns devices, ela é realmente muito precisa. Então, tem um estudo que mostra que nos Estados Unidos, recentemente, assim, dos últimos 2-3 anos para cá, os cardiologistas recebem, em média, mais 2 consultas semanais de pacientes que receberam algum aviso pelo telefone de que tinham um ritmo cardíaco alterado. Caramba, então, que se legal. você for pensar, são pessoas que bem tratadas vão ter uma menor incidência de infarto, uma menor incidência de AVC. Inclusive a pessoa caiu, aí eu estava programado no relógio, porque ela teve uma parada cardíaca, automaticamente ligou pro serviço de emergência e foi por isso que ele foi salvo, foi por um relógio de monitoramento. Exatamente, então assim, alguns devices já têm essa tecnologia que é acurada. A gente pensa nos medidores de glicose, né, para pacientes diabéticos, por exemplo, então eles conseguem ter uma eficiência melhor da aplicação das medicações, eles conseguem entender se realmente o tratamento clínico está funcionando, eles conseguem fazer melhores escolhas alimentares
suplementares, porque eles conseguem saber qual que vai ser o comportamento com relação após a ingestão daqueles alimentos. Não, então, e fica legal, né? Imagina só, você vai lá, consome a batata frita, ou você pega lá o bolinho, aí você tá com o negócio, você pega o celular e fala... Você fala, meu Deus do céu. Aí você tá alucinado ali, doidão, porque o açúcar faz isso com você, e você fala, nossa. Aí você come determinado assunto, aí você vê ali assim, você fala, olha... Aquele pico glicêmico é diferente. E isso te dá uma motivação de você falar, olha, vou fazer mais isso aqui, olha que legal isso aqui. Exatamente. Então, assim, para paciente diabético já é bem estabelecido, era muito diferente, né? De você chegar na consulta ali com suas medidinhas de glicemia capilar, que não... Ou ficar botando só fazendo esses cálculos, né? De quanto de insulina, às vezes, você precisava aplicar. Então, acho que são dois dispositivos que realmente mudaram bastante aí, né? Atualmente, a história da medicina. Na LIT, a gente usa a balança de bioimpedância, porque a gente trabalha muito com perda de peso, né? Composição corporal. E eu acho que um dos fatores que são muito fundamentais, assim, né? Nessa questão dos vestíveis e dos devices como um todo, é o engajamento do paciente. Que legal. Porque todo o trabalho de saúde, ele no fim do dia é um serviço é focado no engajamento, né? Exato. Porque se o paciente não engaja, se o paciente não quer... De nada adianta. Né? Você pode oferecer o melhor tratamento, você pode oferecer o melhor cuidado. Se o paciente não está engajado, não vai ter resultado. Então, quando você estimula o paciente a criar algum hábito correlacionado à saúde dele, isso gera aumento do engajamento. Então, a gente percebe, por exemplo, que os nossos pacientes, a gente orienta a pesagem diária para esses pacientes, né? Não porque eles vão ter um resultado de um dia para o outro, mas justamente para estimular esse hábito e para a gente coletar dados, né? Sim. Porque quando ele se pesa, a gente coleta dados dele também. Mas esses pacientes são os que têm um desfecho clínico melhor. Né? Então, os wearables têm essa função também, né, de aumentar o engajamento do paciente nos tratamentos. E o impacto da tecnologia na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos? Bom, isso não tem como nem negar. Eu acho que o maior impacto na pesquisa de desenvolvimento, né, desenvolvimento de tecnologia e medicamento, justamente está nessa análise de dados que é muito mais rápida e efetiva. O caso mais, eu acho que assim, o mais emblemático para mim foi o caso do Covid, né? Exatamente, assim, o quão rápido a gente conseguiu se unir para gerar informação. Foram questão de meses a gente conseguiu ter uma vacina sendo aplicada nas pessoas, coisa que vacina demorava 10 anos para você poder ter Tudo bem que depois foram feitos alguns ajustes na vacina, mas mesmo assim... Não, é que você vê que assim, né, enquanto havia várias polarizações em volta da Covid, o setor de saúde se uniu para que a gente pudesse criar soluções, né, colaborativas em que melhorasse ali o Mas desfecho. mesmo assim, não foi 10 anos, em questão de meses até um ano a gente já estava com uma vacina extremamente eficaz e podendo atuar na população como um todo, né? Exatamente. Então, assim, existem vários conceitos, né, envolvidos na saúde, em que você consegue trabalhar com gêmeos virtuais, enfim, coisas do tipo que você consegue analisar a resposta a esses medicamentos, essas terapias, né, e conseguir predizer esse desfecho de maneira muito mais rápida. Como eu te falei, antes a gente tinha que fazer um estudo, às vezes que acompanhar o paciente por 30, 40, 50 anos para ter aquelas observações, até por conta da perda desses pacientes, pela análise dos dados que não era rápida. Hoje a gente consegue reduzir bastante esse tempo, né? E os desafios éticos de privacidade na tecnologia da saúde, na LGPD, como que funciona isso? Sim, porque isso é um dado muito sensível. Exatamente. E, cara, quem tiver acesso a isso, basicamente, o cara tem... Se ele tem a sua carteira, né? Se ele tem as suas informações de redes sociais, o que você faz, o que você não faz, e mais a sua saúde, o cara fala, obrigado, senhor, agora eu vou traquear essa pessoa, eu vou ficar só vendendo produto e serviço para ela. Exatamente, dado é poder, né? Então, assim, né, dado bem colhido, dado estruturado ainda, muito mais. Então, sim, a gente precisa de regulação, né? Então, acho que aqui, né, no Brasil, a gente tem partido, né, para alguns princípios de regulação. É óbvio que sempre é difícil achar o ponto de equilíbrio, né? Então, o último PL que tratou de regulação, ele colocou todos os dados de saúde como sendo dados sensíveis, o que dificultava bastante, né, a análise desses dados, o uso desses dados em saúde. A gente conseguiu uma revogação desse PL para que não sejam todos os dados sejam sensíveis, mas sim os dados realmente relacionados à saúde dele. Uma das coisas que é importante saber que a população, no geral, se ela entende a importância dessa transmissão do dado, né, desse compartilhamento do dado, ela quer compartilhar. Sim. Então, 90% da população brasileira, ela tem interesse em compartilhar o dado, desde que esse dado seja usado para o seu bem ou para o bem coletivo, né? Então, se a gente garantir que esse dado seja transmitido de maneira ética, vai beneficiar tanto o paciente quanto a população como um todo, né? Então, existe esse interesse do paciente compartilhar. Mas é óbvio, a gente tem que ter estruturas de regulação para que a gente garanta, né, que esse dado não seja compartilhado
compartilhado para quem possa trazer algum malefício. Isso. Então a gente brinca, por exemplo, né, imagina se eu compartilho um dado que você não está se alimentando bem, ou que você fuma, ou que você bebe, com uma operadora, por exemplo, de seguros. Será que ela vai querer fazer o seu seguro de vida? É verdade. Pode ser que não. É verdade. Então, assim, muitas vezes acontecem esses conflitos, né? E é por isso que a gente tem que se precaver nesse sentido, né? De garantir que esse dado seja cuidado da melhor forma possível. É verdade. E o papel da tecnologia na saúde mental e bem-estar? E aqui, a gente, inclusive a Alcor, a gente tem uma plataforma, né, onde a gente trabalha muito desenvolvimento humano, ou seja, tanto o ser humano, o desenvolvimento humano corporativo, quanto o usuário final. E a gente faz muito trabalho de promoção, prevenção e o trabalho de tratamento também, com muito conteúdo educacional. Então a gente tem uma aplicação também de inteligência artificial para poder fazer uma jornada de melhor desenvolvimento educacional para as pessoas, e além disso a gente faz toda uma parte também de tracking, né, de mapeamento, onde a gente entra com treinamento, desenvolvimento, workshops, de acordo com aquela dor da pessoa, ou intervenções também que precisam ser feitas com mentorias ou profissionais da saúde, etc. Como que você vê isso também, o papel da tecnologia na saúde mental e bem-estar? Bom, eu acho que você é a melhor pessoa para trazer esses dados, né? Mas a gente na LIT, a gente também trabalha bastante nisso, né? A gente tem uma área de ciências do comportamento dentro da LIT, que a gente trabalha bastante com essa criação, né? Dessa estruturação de ferramentas justamente para gerar essa questão do desenvolvimento da qualidade de vida, bem-estar como um todo. Bom, eu acho que o principal ponto é justamente a questão da educação. Sim. Né? Eu acho que não tem como a gente fugir muito desse conhecimento, dessa curadoria de conhecimento. Então, a gente tem muito conhecimento, mas muitas vezes a gente não tem um conhecimento tão estruturado, né? Perfeito. Como você falou, em termos de jornada. Sim. A gente encontrar qual que é a melhor estratégia para cada paciente, né, para cada pessoa. Então, para algumas vai ser ali um aplicativo de meditação, para outras vai ser justamente um diário do sono, para outras vai ser uma leitura, Perfeito. Né, alguma coisa relacionada ali à música. Então, vai ter um arsenal de estratégias que vai ser muito mais amplo do que se você procurar um profissional que às vezes é especializado numa área ou não, né? O acesso é muito maior, então às vezes até por aplicativos gratuitos, ou enfim, Sim. com custo baixo, para uma pessoa que às vezes não vai ter acesso a um profissional ali tão especializado ou direcionado para ela. Então essa questão do acesso, eu acho que a saúde, né, a tecnologia como um todo é fundamental. E o monitoramento, né? Então a Sim. gente trazer formas de monitorar justamente o que não tem, se você não tem dados, você não gere, você não sabe o que fazer, não tem gestão, exato. Exatamente. Então você trazer esse monitoramento, trazer esses dados, né? Você ter a capacidade de você organizar esses dados e trazer os insights, só a tecnologia consegue trazer Sim. isso, né? Então, hoje, cada paciente é um grande big data, né? Exato. Então, assim, não tem como você fugir de você trazer uma análise de tecnologia por trás disso. Então, olha aqui, ó, eu falo que o analfabeto do século XXI não é mais quem não sabe ler e escrever, porque a gente tem vídeos, a gente tem muita informação na internet. Então, hoje, para você que está assistindo aqui ou ouvindo, para você ter uma ideia, uma criança de 6 anos, ela tem mais informação do que o imperador de Roma. Então, não é mais uma questão de você falar que não tem acesso à informação. Tem muita informação gratuita de diversos lugares maravilhosos, de faculdades maravilhosas. Então, não é mais uma desculpa para você falar, eu não sabia. Você pode ir atrás de boas informações para sim você tomar melhores decisões. Então, seja sim o protagonista da sua vida. Ninguém é mais importante na sua vida do que você. E se você quer cuidar do mundo, quer cuidar do seu filho, da sua filha, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, comece por você em primeiro lugar. Porque você entendendo como o seu corpo funciona, como você consegue cuidar melhor de você, a probabilidade de você cuidar melhor de outras pessoas aumenta. Então tenha essa consciência. Quando a gente olha dados, quando a gente olha as informações sobre nós, a gente tende a tomar sempre melhor e se comportar de uma forma melhor, porque a gente começa a entender quais impactos estão acontecendo, aquela coisa que a gente faz no dia a dia com a nossa saúde. E a gente sempre foca no quê? Em longevidade e qualidade de vida. Isso é o mais importante. Não é o corpo sarado, não é o six-pack, não é. O mais importante primeiro é você ter saúde. Então tenha essa consciência em você para você tomar boas decisões.
Débora, para mim, maravilhoso. Eu só quero esqueci aqui. Não deixe de seguir, não deixe de clicar no sininho para você poder receber os novos conteúdos. Inclusive, tá no link aqui desse episódio para você participar também se você quiser, para doar, tem no link, você pode doar, tem um link caso você goste do episódio, goste dos nossos conteúdos. Você pode fazer essa doação no nosso canal para a gente sempre trazer cada vez melhores profissionais, melhores conteúdos. A gente fez essa aqui uma minissérie com 3 episódios maravilhosos para a gente trazer insights aqui para você de performance esportiva, insônia e emagrecimento, tecnologia na saúde e o futuro da medicina, que é esse episódio. Vai nos outros episódios. E eu não te perguntei nos outros episódios, mas eu vou te perguntar agora, aonde as pessoas podem te encontrar? Bom, é só seguir o nosso perfil, @LiteSaúde no Instagram, né? Então lá a gente traz um conteúdo também muito mais relacionado. Tem no LinkedIn também, né? Tem o meu LinkedIn também, Débora Terribili, e também o Lite Saúde, né? A gente tem o nosso site, www.lite.com.br, Tá bom. E a gente tem um blog também, que a gente tem ali, né, as nossas publicações relacionadas à alimentação, atividade física e etc. Segue lá. Olha, tá aqui, eu tô lendo aqui, hein, pelo amor de Deus, agora que eu vi o Apoia-se, o link na descrição, ele é um preço de um cafezinho, então assim, por mês, se você puder ajudar, eu agradeço muito, porque a gente vai fazer conteúdos cada vez melhores, formatos melhores, então nos ajude. Maravilhoso, né? Acho que é isso, né? Incrível, Débora, muito prazer. obrigado. Até os próximos episódios, cuidando de você. Muito obrigado.